Olá pessoal, a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre alguns conceitos, na área hospitalar. A ideia principal desse momento é falar um pouco sobre receita dentro do hospital, dinheiro que é gerado dentro do hospital. Então a gente tem hoje basicamente duas formas de visualizar a receita, que é a receita produzida e a receita faturada. Isso é algo que gera bastante dúvida e às vezes alguma confusão nas análises, da gestão quando se fala de receita. Porque dependendo da situação, o gestor pega a receita produzida e aí o outro gestor pega a receita faturada e aí os números acabam não batendo, né? Então a ideia agora é tentar explicar um pouco qual que é a diferença de um para o outro. Então, a receita produzida e a receita faturada, nesse caso a gente vai usar o mês de janeiro como referência. Quando a gente fala de receita produzida, nesse caso no mês de janeiro, a gente vai ter só o que foi produzido em janeiro. Quando a gente fala de receita faturada em janeiro, a gente vai ter a receita que foi faturada de janeiro de alguns meses anteriores, né? Então, por isso que às vezes quando a gente vai fazer a soma da receita e não toma cuidado de saber qual que é o tipo de visão, vai dar diferença. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui como que fica a diferença, como que é dentro do banco de dados, do sistema hospitalar, como que acontece essa diferença. Então eu fiz uma planilhinha aqui simples, ela não é o reflexo do que a gente tem nos bancos de dados dos sistemas hospitalares, mas é uma planilha que vai ajudar a entender mais ou menos como que funciona a diferença da receita produzida para a receita faturada. Então, só para explicar a planilha, Então a gente tem aqui uma coluna que a gente chama de paciente, O que ele realizou, Dentro daquele dia de atendimento, A data dele, A data do atendimento que o paciente passou. O que ele produziu naquele atendimento. Então, por exemplo, o João 1 aqui, a consulta foi R$ 200, Então ele gerou de receita para o hospital R$ 200. A receita faturada e eu coloquei aqui o convênio também, porque vai ser importante depois para explicar essa diferença de receita faturada para receita produzida. Eu usei o Bradesco como referência, tá bom? Então, basicamente aqui a gente então tem uma produção, Eu coloquei aqui o período de 31 dias, que é o mês de janeiro de 2022. E a gente tem então a produção total. Olhando aqui até o dia 31, a gente teve uma produção de 190 mil. Aqui um detalhe que eu coloquei, por exemplo, o João 1, ele passou no dia 1 e ele gerou uma receita de consulta. E depois o João 2 fez uma consulta, E além de uma consulta, ele fez um raio-x também. O João 3, no dia 4, ele fez uma ressonância. Isso daqui é uma base simplificada, porque no dia 1 a gente vai ter muitas coisas acontecendo dentro do hospital. Mas para tentar simplificar, eu deixei como se tivesse um serviço realizado por dia, tá bom? E aqui eu coloquei o João 4, ele foi internado, no dia 5 do 1, ele ficou até o dia 31, e aí ele ficou na unidade de internação até o dia 15, depois ele fez a cirurgia no dia 16, e aí depois nos 3 dias seguintes ele ficou na UTI, e depois ele ficou na unidade de internação e teve a alta no dia 31. Vamos lá. Então, o que acontece? A produção, quando a gente fala de receita produzida, então foi 190 mil. Tudo que os pacientes fizeram dentro do hospital gerou essa receita. E então, se a gente for olhar em produção, a gente já sabe que o hospital produziu esse valor dentro daquele mês de janeiro. Mas, quando a gente fala de faturamento, a gente começa a ter algumas variáveis que não vai deixar o número ser igual. Então, se a gente fosse imaginar que foi faturado dentro daquele mês
R$ 151.000. Por que que isso aconteceu? Então vamos lá, ó. Aqui até o dia 15, o faturamento do hospital conseguiu faturar tudo que foi produzido. Porém, no dia 16, quando o João 4 fez uma cirurgia, teve um OPME, um material de cirurgia, que ele precisava ser negociado com o convênio foi negociar com o fornecedor. Então, esse material que valia R$ 5.000, ele ficou ali de stand-by em negociação. Então, o faturamento do hospital só conseguiu faturar 15 mil. Esse é um exemplo de algo que vai mudar a receita faturada em relação à receita produzida. E aí, de repente, continuando, né? O mesmo João 4, nos dias aí de internação dele, depois da cirurgia, o faturamento do hospital não conseguiu fazer o faturamento da conta total. Aí é porque a gente tem uma série de situações, né? Porque, como eu disse, né, a gente está falando aqui só de um atendimento, o João 4, mas nesse dia aqui, por exemplo, no dia 20, teria dezenas de atendimentos. E aí o faturamento do hospital não consegue dar conta de tudo isso, né? Então, acaba alguma coisinha ficando que não é possível faturar. Eu dei um outro exemplo aqui também, é que às vezes tem algumas contas, né, hospitalares dos atendimentos que elas acabam sendo auditadas pelo convênio. E aí fica um processo de negociação entre o convênio e o hospital. E isso acaba não deixando com que a conta toda seja 100%, né, faturada. Então, o que foi possível faturar foi faturado, o restante ficou em negociação. Tem a outra situação que é glosa também, que o convênio acaba glosando alguma coisa da conta, porque o convênio entendeu que não tinha necessidade de usar, ou porque não tinha cobertura, né, pelo convênio, então acabou sendo glosado. E aí a gente tem uma outra situação também que tem uma data limite para o faturamento, né, para o faturamento gerar nota fiscal. Então, nesse caso aqui desse exemplo, a gente colocou a data limite dia 29. Então, dia 29, o hospital precisava emitir todas as notas fiscais, né, para encaminhar para o convênio para ir receber o pagamento no mês seguinte. Então, o hospital conseguiu faturar, né, total ou parcialmente até o dia 29. Ficou duas contas aqui que não foram faturadas. E isso não é um dinheiro perdido, né? No mês seguinte, eu coloquei aqui mês 2, esse faturamento pendente, né? Ele acaba acontecendo no mês seguinte. E aí é onde tem um problema. Porque quando a gente vai fazer a soma, então, da receita produzida, por exemplo, aqui em fevereiro, a gente vai pegar só os valores de fevereiro. Então, a gente teve a receita produzida de R$ 172.000. Mas quando a gente fala de receita faturada, como a gente está trazendo contas de meses anteriores, então o faturamento acaba sendo diferente da produção, né? E é onde que dá um maior impacto quando a gente vai fazer uma análise do ticket médio. Se eu fosse fazer uma análise do ticket médio por produção, eu teria um valor em fevereiro de R$ 6.142. Falando de ticket médio de receita faturada, eu teria uma receita de um ticket médio de R$ 4.729. Então, a ideia desse vídeo é tentar mostrar aí o que causa a diferença desses dois conceitos de receita, né? Para tentar ajudar quem estiver tendo dificuldade no entendimento dessa informação no dia a dia e no ambiente hospitalar. Beleza? É isso. Obrigado, pessoal.